Você pode ver, apenas um usa máscara. Tudo como se fosse um dia normal. Se você começa a ver esse vídeo e está esperando, por exemplo, que eu vou tratar de assunto das eleições municipais, das eleições em Pirapora, pode mudar rapidamente para você não perder o seu tempo aqui. Esse não é um assunto que está na minha pauta, nem no meu horizonte de interesse atual. Sei que falei disso praticamente a vida inteira aqui em Pirapora, porque participei de uma forma ou de outra da vida pública e política de Pirapora durante muitos anos, mas esse é um assunto que nesse momento não está na minha pauta, nem na minha área de interesse. Então vamos ao vídeo de hoje. Eu quero começar o vídeo de hoje e quero dar destaque nesse vídeo de hoje. É um livro do Yuval Noah Harari, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Ele é israelense, é um historiador. Eu não li Sapiens e não li Homo Deus. Eu estou lendo o terceiro, que é 21 lições para o século 21. E ele está aqui, eu não estou lendo ele em papel. Ultimamente eu tenho comprado cada vez mais livros em formato digital. Eu tenho um dispositivo de leitura da Amazon, que é um Kindle. Não estou ganhando nada para fazer isso aqui, não tem nenhum tipo de apoio da Amazon para isso. Vez por outra eu ainda compro um livro impresso, um livro de papel. Aí compro naquelas livrarias onde eu comprava tradicionalmente, a Travessa no Rio de Janeiro, a Cultura em São Paulo. O livro aqui em formato digital, no Kindle, é esse aqui, ó. A capa dele seria essa lá em formato impresso. E o Kindle, como vocês estão vendo, é esse dispositivo aqui, ele é pequenininho, ó, tem 7 polegadas, você pode carregar facilmente, pode estar deitado e pode estar tudo escuro que você consegue ler. Mas o assunto aqui não é falar desse dispositivo do Kindle, nem fazer propaganda dele, é falar do livro. Eu vou destacar alguns pontos aqui que servem para que eu pegue um fio da meada para os próximos vídeos. Então vamos lá. Se você já leu esse livro, se você está lendo esse livro, interessa, com você especialmente eu gostaria de conversar sobre o livro, se você se interessar, evidentemente. Mas também com você que não leu, não conhece sobre aquilo que eu vou colocar aqui. Vou destacar alguns pontos que estão dentro do foco dos próximos vídeos e desse vídeo em especial. Eu começo aqui, por exemplo, na introdução. A introdução encaixa-se como uma luva aqui nesses vídeos. Vejamos. Aqui já são as palavras do Harari. No mundo inundado de informações irrelevantes, clareza é poder. Em teoria, qualquer um pode se juntar ao debate sobre o futuro da humanidade, mas é muito difícil manter uma visão lúcida. Muitas vezes nem sequer percebemos que um debate está acontecendo ou quais são suas questões cruciais. Bilhões de nós dificilmente podem se permitir ao luxo de investigá-las, pois temos coisas mais urgentes a fazer, como trabalhar, tomar conta das crianças ou cuidar dos pais idosos. Infelizmente, a história não poupa ninguém.
Se o futuro da humanidade for decidido em sua ausência, porque você está ocupado demais alimentando e vestindo os filhos, você e eles não estarão eximidos das consequências. Isso é muito injusto. Mas quem disse que a história é justa? Então aqui ele começa, esse é o primeiro parágrafo da introdução do livro, colocando algo que já é em si desafiador. Como pensar o futuro? Como imaginar o futuro? Como dedicar tempo a essas grandes questões? A questão ambiental, a questão econômica, a questão do aquecimento global. Como? Se no dia a dia você mal consegue cuidar dos seus filhos, mantendo a casa, se alimentando em razão de dificuldades diárias, dificuldades com as quais você não tem como deixar de conviver no seu dia a dia. Essa é uma questão chave colocada aqui logo no início, no primeiro parágrafo aqui da introdução de 21 lições para o século XXI. Como historiador, eu não posso dar às pessoas alimento ou roupas, mas eu posso tentar oferecer alguma clareza, ajudando assim a equilibrar o jogo global. Se isso capacitar ao menos mais um punhado de pessoas a participar do debate sobre o futuro de nossa espécie, terei realizado minha tarefa. Então, a pretensão dele, e ele tem aqui a humildade de dizer que ele não tem como resolver esses problemas cotidianos, diários, nem como fazer que essas pessoas deixem de dedicar exclusivamente o seu tempo a isso para pensar o futuro. Ele não tem como, materialmente falando, por exemplo, dar a essas pessoas o suporte necessário para que elas possam pensar e cuidar de outras coisas que não sejam aquelas cotidianas, diárias. No primeiro livro dele, Sapiens, ele investigou o passado humano, examinando como um macaco insignificante dominou a Terra. No segundo livro, Homo Deus, ele explorou o futuro da vida a longo prazo, contemplando como os humanos finalmente se tornarão deuses com D minúsculo e qual pode ser o destino final da inteligência e da consciência. Esses são os dois livros que antecedem a esse que eu estou aqui conversando com vocês. Aí ele vai dizer, neste livro eu quero analisar mais de perto o aqui e o agora. Meu foco está nas questões atuais e no futuro imediato das sociedades humanas. E ele faz as seguintes perguntas. O que está acontecendo neste momento? Quais são os maiores desafios e escolhas hoje? Qual deve ser o foco de nossa atenção? O que devemos ensinar a nossos filhos? São perguntas chaves, cruciais, que serão desenvolvidas ao longo desse volumoso livro. E ele vai aqui mais adiante. Todos têm problemas muito urgentes, todos têm problemas muito mais urgentes do que o aquecimento global ou a crise da democracia liberal. Nenhum livro pode dar conta de todas as angústias individuais. E não tenho lições a ensinar às pessoas que estão nas situações que descrevi, essas que eu li há pouco. Posso apenas esperar aprender com elas. Aí ele vai ao foco do livro. Observo as grandes forças que dão forma às sociedades em todo o mundo e que provavelmente vão influenciar o futuro do planeta como um todo. Aqui ele deixa claro e faz um contraponto com o que ele diz naquilo que li pouco atrás. Que a maioria das pessoas está
preocupada com aquilo que ela tem que fazer e realizar no dia a dia, cuidar, alimentar os filhos, cuidar dos pais idosos, ir para o trabalho, voltar do trabalho, naquela rotina. Essas são as necessidades imediatas. Ele está muito mais preocupado nesse momento com isso que ele diz aqui, é isso que ele dedica o seu tempo. Vou repetir. A observar as grandes forças que dão forma às sociedades em todo o mundo e que provavelmente vão influenciar o futuro do planeta como um todo. Elas visam a estimular a reflexão e a ajudar os leitores a tomar parte em algumas das principais conversas de nosso tempo. Esse é o centro desse livro. Eu estou lendo muito lentamente. E aqui eu poderia tomar apenas como uma provocação um tema muito atual nosso, que não está tratado aqui no livro, nem é comentado aqui pelo autor, que é esse momento que estamos vivendo. Vamos obedecer e ficar em isolamento social ou vamos sair para a rua, para o trabalho, porque afinal de contas, sem o trabalho a economia para? Essa tem sido uma espécie de polarização que tem sido colocada para todos nós. O que me parece, como parece a muitas pessoas, falsa, inverídica. Que esse ponto, ele encaixa muito bem nisso que o Harari acabou de dizer. Que as pessoas estão, num outro foco, é claro, muito preocupadas com a sua sobrevivência diária, né? Com o seu dia a dia, estão, nesse caso, se esquecendo de como é que o mundo vai sobreviver a isso. E, para ele, obviamente, a sobrevivência da espécie de todos nós é mais importante do que a sobrevivência diária aqui nesse momento. Estranho isso? Contraditório? Se eu não viver hoje, não tem futuro? É isso? Esse é o tema que está sendo colocado para a gente pensar aqui. E com o tempo eu espero que a gente consiga entender bem porque não existe, na verdade, essa contradição e esse paradoxo. Eu estou lendo isso aqui lentamente, portanto o canal aqui não tem aquele calendário muito fixo. Olha, tal dia eu vou publicar o terceiro vídeo. Esse livro é um guia, é um fio condutor, mas ele não é exclusivo. O momento aqui é de reflexão, né, sobre o futuro, se é que nós temos um futuro.